você está vivendo. Deus vai te coroar com glória, com capacitação, com autoridade para se posicionar como um cristão verdadeiro e autêntico. Então, este é o conselho do apóstolo Pedro. Se alegre para que você possa participar da gloriosa revelação de Deus, e esta revelação nos trará gozo, paz e alegria. Aí no verso 14, o apóstolo Pedro ainda diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois afligidos, se pelo nome de Cristo sois atribulados. Esse dia eu vi um pregador numa rádio pregando, ele dizendo: eu já estou com 3 dias de pura paz e tranquilidade no meu lar, e isso não está certo. O cristão não pode ter paz, não pode ter tranquilidade no seu lar. Irmãos, cuidado com as heresias da teologia da prosperidade, tá? Mas cuidado também, com o ceticismo religioso, e com as fábulas da religião, esse negócio de que o crente não pode viver sem prova, que o crente não ficar um dia sem tribulação, tem alguma coisa errada. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu vos dou paz, mas eu dou uma paz que o mundo não pode dar. Se a nossa paz não excede a paz do mundo, que paz é essa que esse crente está procurando? Porque mesmo em meio à tribulação, o que Deus oferece na propositura da nossa fé é que mesmo estando em meio às adversidades, o nosso sentimento tem que ser aquele que quando Jesus estava deitado na proa do barco, lembra-se? E o vento assolava de um lado para o outro, o mar batia, a água entrava e o barco estava indo a pique. Na visão material e carnal dos discípulos, eles diziam: vamos perecer, o barco vai afundar. Eles olhavam para Jesus tomando pancada de água e vento, ele estava dormindo na polpa do barco. Sabe o que Jesus representa naquela situação, naquele evento? Que mesmo que o barco da sua vida esteja sendo afrontado em qualquer instância da sua vida, seja familiar, material, conjugal, Deus mesmo assim te dá uma paz que o mundo não tem. Você pode sorrir, você pode se alegrar, você pode sentir prazer em estar sofrendo estas aflições, porque são aflições coniventes à nossa fé. Então para com esse negócio de aqui em casa está em paz, tem alguma coisa errada. Não. O dia que você entregou tua vida para Jesus, ele repreendeu o morador que morava na sua casa espiritual, que era o diabo. Ele tirou os demônios e colocou na sua vida o Espírito Santo de fortaleza, de graça, de alegria, de gozo, de prazer. Que negócio que é esse de ficar evocando falta de paz? Então cuidado aí com esses comunicadores hereges que acham que a vida tem que ser cheia de problema para ser boa. Negativo. Isso é heresia. Você pode estar com a vida como estava aquele barco, mas quando Jesus está na proa do barco, você tem paz, você tem alegria, você tem gozo, você tem satisfação. Satisfação, quando a gente fala de satisfação e gozo, não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de solução de todos os problemas, não. Mas eu estou falando de satisfação em meio aos problemas. Mesmo estando diante da adversidade, você tem satisfação. Lembra da oração de Jesus? Jesus viu tudo que ia acontecer com ele no Calvário, mas de repente a sua alma se alegra e ele diz: Pai, mas não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. Então a vontade de Deus na nossa vida, independente da situação ou da circunstância, ela nos traz alegria. Deixa eu contar um testemunho aqui para você. Eu fui visitar o irmão Antônio. O irmão Antônio, ele tinha um problema, me parece que era vasculite, se não me foge a memória. E um pastor amigo meu disse: Flavique, vai lá no hospital,
visita o irmão Antônio, leva uma palavra de fé para ele, leva uma palavra de esperança para ele. E eu falei, sim, pastor, eu vou lá. Chamei um companheiro, amigo meu, para irmos e fomos ali no Hospital Geral. Chegamos ali, ele estava internado, né? E eu sabia do caso do irmão Antônio. Ele já estava sem as duas pernas e estava tendo que amputar o braço. Tinha amputado uma parte me parece que um braço já. E quando eu cheguei lá, que eu olhei para a face do irmão Antônio, é presbítero da igreja, antes de eu tomar a palavra para dizer para ele, a paz do Senhor, irmão Antônio, o companheiro que estava comigo disse, ei, irmão Antônio, a vida é dura, né? Naquele mesmo instante, tomado por uma ousadia, por uma alegria, por uma paz incondicional, o presbítero irmão Antônio abriu um sorriso e respondeu ao companheiro que estava comigo e disse, a vida é dura para quem é mole, mas para quem está com Cristo em todo momento, a vida é gloriosa. Olha que lindo! É o que eu disse, isso é a interpretação de Jesus. Está no barco, o mar está revolto, as águas estão batendo no barco, mas você está feliz, você está satisfeito, você pode cantar aquele hino, ó, estou satisfeito com Cristo, pois Ele minha alma salvou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei. Olha que coisa linda. Você que está aí conosco nas plataformas digitais, aqui no podcast do FLA, você que está aí em outras plataformas, que não é esta do momento que eu estou transmitindo aqui no YouTube, você não sabe o que é ser impactado por uma glória, mesmo vendo aquele homem sem perna e sem braço, um pedaço de corpo, mas dentro do seu pedaço de corpo, uma gloriosa esperança inabalável. Sabe o que eu estou dizendo a você? Pedro disse, alegrai-vos diante das aflições, porque vocês são participantes das mesmas aflições de Cristo. Então, que teologia é essa que fica evocando falta de paz e fica rejeitando as provações de Cristo? O cristão tem que estar pronto para abraçar a sua cruz incondicionalmente. No começo da pandemia, todas as vezes que me era otorgada a oportunidade para falar uma palavra de Deus, ali no setor onde eu cooperava, no Alphaville, eu dirigi um trabalho ali, de trabalho, a quinta-feira da Vitória, e todas as oportunidades que tinha para pregar, eu trazia uma mensagem com esse teor. Jesus não veio nos livrar do problema, Ele veio salvar a nossa alma e nos encher de gozo e de alegria. E se Deus nos der vida, com ou sem tribulação, nós vamos transbordar alegria e paz para o mundo. Mas se esta pandemia nos levar, iremos felizes com Cristo. Que fé é essa que você pede o microfone para contar testemunho que Deus te livrou? Você estava lá no hospital quase morrendo e Deus te livrou. Como assim? Porque só existe um meio de nós irmos para o céu. Ou você vai pelo vínculo que é a morte, ou você vai pelo arrebatamento. O apóstolo Paulo, quando expressou a respeito da morte, ele disse, irmãos, o meu desejo era estar com Cristo, mas por amor de vós, pela responsabilidade que eu tenho diante de mim, eu vou ficar um pouco mais com vocês, mas a minha intenção já era estar com Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo aí? Que se a sua fé não for o suficiente para desejar estar com Cristo, seja por qual for o vínculo, ou pela morte ou pelo arrebatamento, a sua fé está desestruturada. A sua fé está desfundamentada. Que fé é essa que nos amarra
que nos prende às coisas desta vida. Se Deus te der prosperidade financeira, viva ela, mas que ela não seja mais importante do que o dia da sua morte, do que o dia do arrebatamento. Se Deus te der nome, se Deus prosperar você na mídia, se você for grande, conhecido, que seja, mas que isto não seja maior do que o dia do seu encontro com Deus, o dia da sua morte, o dia do arrebatamento. É isso que o verdadeiro evangelho nos traz. É isso que o verdadeiro evangelho nos traz. Nós temos que amar o pós-vida, que é prometido pela palavra de Deus. Se o nosso coração estiver aqui, arraigado nas coisas desta vida, a ponto de sufocar o prazer que temos pelas coisas celestiais, miseráveis cristãos seremos nós. Se nós não conseguirmos nos alegrar pelas aflições que estamos atravessando, miseráveis cristãos seremos nós. Se nós não conseguirmos entender que temos que ter paz mesmo diante das dificuldades, das aflições, das dores constantes, das percas de membros, das percas familiares, das percas pandêmicas, das percas financeiras, se o prazer que existe em sua alma está sendo menor do que tudo isso que foi tomado de você, eu te convido hoje a dizer: Jesus, aumenta a minha fé. Não me deixe ser levado por este argumento do século presente. O Deus deste século presente cegou o entendimento dos incrédulos. Não seja um incrédulo, meu irmão, mas tenha fé. Nada pode ser maior do que a glória que a nós há de ser revelada. Revelada por Cristo, seja no dia da sua morte, ou seja no dia do seu arrebatamento. Por que eu digo do nosso arrebatamento, da nossa morte? Porque todos nós somos um projeto mortal, aqui nesse plano terreno, mas eterno no plano espiritual. Então prepare-se, esteja pronto. Então a alegria do cristão, ela deve ser maior do que os problemas das aflições deste tempo presente. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não troque o Espírito de Deus pelos prazeres terrenos desta vida. Não troque a presença de Deus pelas conquistas que Deus te deu até aqui no seu reino. Nada pode ser mais importante do que a nossa vida com Deus. Eu me lembro de um testemunho de um irmão, que eu vou me precaver em dizer o seu nome, mas isso aconteceu em uma cidade onde eu atendia como missionário naquela cidade. Eu já fui missionário também por alguns anos. Eu sei bem o que é comer a comida da marca Simidão. Eu sei bem o que é vestir uma camisa da marca Simidão. Eu sei bem o que é calçar um sapato novo quando alguém sente no coração o desejo de te doar um sapato. Eu sei bem o que é isso. Só que isso um dia tentou abalar minha fé. Eu estava mais um pastor amigo meu em uma cidade, nós fomos lá consertar os aparelhos de som, e o dinheiro que a gente levou de oferta para resolver esse problema era pouco. E como surgiu alguns problemas inesperados no conserto daqueles aparelhos de sons da igreja, a gente gastou todo o dinheiro da alimentação também. E só tínhamos de voltar para a cidade. Era 50 quilômetros da cidade onde a gente estava. E esse amigo meu me chamou e disse assim, esse pastor, né? Vamos ali naquele restaurante ali, porque eu estou sabendo que tem um novo proprietário e me parece que eu conheço esse proprietário. Fomos lá, entramos num restaurante muito chique, muito grande, muito conhecido, premiado dentro da cidade. E eu estava vivendo uma situação, financeiramente falando, para quem vive em obra missionária sabe do que eu estou dizendo. Eu entrei com muita vontade de comer um almoço naquele lugar. E eu vi ali muitas caminhonetes, muitos carros parados à porta daquele restaurante. Entrei lá dentro, muita gente chique. E eu com aquelas roupas da marca Simidão, já sabe, né?
aquela lá do fundo do guarda-roupa. Na época, eu usava o número 44, os irmãos me davam o 48, eu tinha que amarrar na cinta, ficava parecendo um balão. Mas era o que tinha, e eu ganhava, e com aquilo eu usava e ia fazer a obra de Deus com muita alegria, muito prazer. Mas aquele dia, exclusivamente aquele dia, parece que a minha fé estava trêmula. Saímos daquele restaurante, não encontramos a pessoa que a gente quis encontrar. E quando nós saímos, eu passei na frente de uma loja, bem perto do restaurante, numa vidraça. E quando eu olhei para aquela vidraça, eu ouvi dentro do meu coração uma seta que disse assim: moço, você tem apenas 22 anos de idade. Você era para estar estudando, trabalhando, e fica nesse negócio de obra missionária. Olha a roupa que você está vestindo. Se alguém não te dá, você não veste. Olha o calçado que você está calçando. Se você não calçar, se ninguém te dá, você não calça. Você não tem vergonha. Sua esposa não entra num supermercado há mais de 3 anos para fazer uma compra. Vocês comem daquilo que vocês ganham. Você não tem vergonha disso, não? E começou a descer uma lágrima nos meus olhos. E aquela voz disse assim para mim: abandona esse negócio de missões, de obra de Deus, de sofrer pela obra de Deus, por almas, por vidas. De repente eu ouvi uma voz que gritou atrás de mim, disse: ei, eu parei, chamei o companheiro que estava à minha frente. De repente aquele moço: eu vi vocês entrando ali dentro, eu conheço o pastor aqui. Quem é você? Falou: sou missionário lá da Secretaria de Missões, fulana de tal. Ah, que bom, vi vocês entrando ali, vamos voltar lá no restaurante. Eu sou o proprietário, novo proprietário do restaurante. Eu olhei para o rosto do pastor amigo meu e disse: tem milagre aí. Já comecei a sentir a presença de Deus. Quando voltamos para lá, ele chamou 2 garçons e disse: ó, esse homem aqui trabalha na Secretaria de Missões da cidade tal, esse aqui é o pastor presidente da cidade tal que está com eles, sirva eles à vontade. Eu disse: aí, inimigo da minha alma, quis me envergonhar, mas olha Jesus servindo eu aqui na mesa. Senti a presença de Deus fortemente, mas ainda não tinha recebido o que Deus queria falar comigo naquele lugar. Olha o que Deus falou comigo. De repente, aquele moço que comprou o restaurante sentou do lado, começou a contar o testemunho de como é que ele conseguiu aquele restaurante. Ele começou a falar a respeito de tudo aquilo que Deus fez para que ele conseguisse comprar aquele restaurante. Eu vou me poupar dos detalhes, são muito fortes os detalhes, mas eu vou me poupar. Eu vou chegar no momento que Deus falou comigo. A fome foi embora naquela hora. Ele chamou minha atenção e disse assim: moço, você é missionário lá na cidade, né? Sim, sou missionário lá. Ele disse: você ao entrar viu um carro ali na frente? Eu falei: sim, eu vi um carro ali na frente. Aquele carro é meu. Esse restaurante aqui, ele é o mais procurado para ser arrendado aos sábados, feriados e domingos. Eu não abro ele sábado à noite e nem aos domingos, nem de dia e nem à noite. Porque Deus me deu a riqueza. Mas esses finais de semana eu tiro para servir a Deus, visitar os doentes, fazer a obra missionária. Porque antes de eu comprar esse restaurante, eu estava desempregado. Eu não tinha condições. E um dia Deus tomou uma pessoa e falou comigo assim: a uns eu chamei para sustentar e a outros para ser sustentado. Mas a ti eu chamei para sustentar a outros. E ele olhou para mim e disse: é Flavique o seu nome, né? Eu falei: sim. Ele falou: Flavique, deixa eu dizer para você, o meu sonho, e Deus é testemunha disso, era ser um homem sustentado pela obra de Deus, pelo trabalho missionário, mas que eu tivesse 100% de tempo para cuidar da obra de Deus, igual você tem. Eu comecei a chorar naquele momento. Eu trocaria tudo para viver o que você vive, mas Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para a riqueza. Deus não me chamou para a obra missionária. Naquele momento eu chorando já, tinha parado o almoço e sendo edificado por aquela palavra que alguns minutos antes um inimigo tinha falado no meu coração: olha, você vive do que você recebe de doação, e agora eu estou vendo um homem com dinheiro, com um carro novo, com uma empresa grande, dizendo para mim que queria estar no meu lugar. Naquele instante eu ouvi a voz de Deus que bradou em alto som e me disse: Flavique, meu servo,
eu sou aquele que tiro o gozo, a alegria e o prazer das mansões da vida e as levo e as coloco nas taperas daqueles que estão vivendo em miséria para que sejam felizes. E trago toda a tormenta, todo desespero daquelas taperas, da pobreza, e as coloco nas mansões, porque eu sou o Senhor, dono da prata e do ouro, e assim eu te digo, meu filho, eu enriqueço a quem quero e empobreço a quem quero, porque meu é a prata e meu é o ouro. Somente faça minha obra, porque no momento certo eu mudarei a sua história financeira. Eu comecei a falar em línguas estranhas, chorar naquele momento e sentir a presença de Deus. A partir daquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu nunca mais consegui ver Deus da maneira como eu via até aquele exato momento. Eu disse: Jesus, me perdoa. Jesus, me perdoa. Me perdoa pelo que eu pensei, pelo que eu deixei descer no meu coração. A partir de hoje, eu quero me alegrar pelas aflições e pelo privilégio de estar fazendo a obra missionária. Então, deixa eu dizer para você. Deus é fiel, Ele não fica devendo nada para ninguém. Para ninguém. Eu já iniciei o meu livro e eu vou trazer um livro aí inédito para vocês, A Trajetória de um Homem de Fé. E eu vou contar a minha trajetória. Eu quero escrever pelo menos uns 20 testemunhos que vai impactar a sua vida, que aconteceu comigo, de vários aspectos. E depois eu vou chegar no estágio que eu estou hoje, né? Hoje eu tenho só 36 anos de idade. Por bondade de Deus, fui apresentado ao Ministério Pastoral pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Comando Emate aqui de Cuiabá, Mato Grosso, cujo presidente é o pastor Silas e Paulo, né? E dentro desse espaço pequeno de tempo, eu tive o privilégio de dirigir algumas igrejas, e as que eu não dirigi, aonde eu congreguei, eu fui bênção na vida de todos os pastores que eu passei por eles. Deixei marcas, virei amigo. Porque a minha trajetória é uma trajetória de fé. De fé. E eu quero deixar nesse livro pontos cruciais. Eu quero falar do dia que Deus disse para mim no meio do mato. Ele falou comigo: meu filho, hoje, a partir de hoje, eu faço de você um grande empresário nesta capital. Eu estava numa estrada rural, em um automóvel com 3 parcelas em atraso, com busca e apreensão, e eu vou contar em detalhes o que Deus fez na minha vida, na minha história. Deus é aquele que tem prazer de honrar todos aqueles que nele confia e espera, mas espera de verdade, né? Não fica por aí batendo pasta e tentando resolver, dar jeitinho para que a coisa aconteça. Eu nunca precisei bajular ninguém. Eu sempre trabalhei com honestidade com os meus pastores, com o ministério. Deus me honrou e Deus vai honrar você. Então fique com esta palavra. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Fica o abraço do seu amigo, seu irmão, pastor Flávio Mendes. Você está no podcast do Flá. Aqui o assunto é pancada, é coisa séria. Jesus está voltando e nós acreditamos nisso e estamos nos preparando. E com este testemunho que eu contei, com esta palavra que eu derramei no seu coração como água viva,
eu quero me despedir de você e me despedir na gloriosa paz do Senhor. Curte, compartilha, para que a gente chegue mais longe, para que a gente possa alcançar mais corações. Amém? Sou agradecido a Deus por ter você até aqui comigo. Segue a nossa página, aperte o sininho para que quando a gente postar novos vídeos, você venha estar por dentro de tudo, tá? Aqui temos assuntos políticos também, como se posicionar diante das afrontas aí que muitos têm recebido na empresa onde trabalham, na faculdade, no colégio. Nós que somos cristãos temos que nos posicionar a favor da família, a favor da honestidade, a favor de uma governabilidade que tema a Deus. Um abraço, um beijo no seu coração. Até a próxima!